fizemos a leitura compartilhada do primeiro capítulo da Ilha Perdida. E hoje vocês vão começar o processo de reescrever a primeira parte do capítulo que nós compartilhamos ontem. Mas antes disso, nós vamos realizar um planejamento para que vocês possam se apoiar nesse planejamento e reescrever o texto. Como nós fazemos isso? Nós vamos recordar a história. Eu gostaria que vocês me ajudassem a lembrar da história do primeiro capítulo, mas fato por fato. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. E aí a gente vai escrevendo aqui na lousa, para que depois, na hora que vocês estiverem produzindo, vocês possam se apoiar nessa lembrança, nesse planejamento aqui na lousa e colocar os elementos de textualização, as palavras que vocês escolherem, as expressões que vocês escolherem para reescrever, tá? Então, vocês podem falar junto, daí eu vou solicitando pelo nome, se eu achar que está todo mundo falando ao mesmo tempo, tá? Mas não tenham medo. Se de repente, por exemplo, o Leandro lembrou de um fato, mas a Maria Eduarda fala, não, peraí, Leandro, antes disso aconteceu tal coisa. Então pode, tá? Porque a gente aqui não está brincando de certo ou errado, a gente está se ajudando para relembrar todos os acontecimentos, tudo aquilo que não pode faltar no nosso texto, tá bom? Então, vamos começar. Como começa essa história? Eduardo e Henrique chegam à fazenda. Realmente, eles vão até a fazenda numa ocasião lá numa época do ano. Mas antes disso, tentem se recordar. Como é que começa esse texto? Já começa assim com Eduardo e Henrique chegando? Não. Começa com a velha Lúcia. Como seria isso? A velha Lúcia passava as férias lá na fazenda. Que fazenda, Isabela? Que é de Patrícia. Ah, então começa falando dessa fazenda, no lugar onde vai acontecer toda essa aventura que a gente já conhece. Então é importante que a gente registre isso, né? Marque este lugar onde vai acontecer todas essas aventuras dos meninos, Henrique, Eduardo, Oscar, todos eles, mas isso acontece num lugar. Na fazenda de quem? Padrinho. Então pode colocar, Val. Pode colocar a fazenda do padrinho. Fazenda do padrinho, você falou da velha Lúcia. Repete pra mim o que você disse, Isabela. Ele começa quando a velha Lúcia vai passar as férias na fazenda do Patrício. Deixa eu perguntar para os seus colegas e você vai pensando enquanto eu pergunto. No momento, na primeira parte da história, a velha e a Lúcia já vão para a fazenda? Não, elas vão chegar. Ah, fala que elas vão chegar. Então a fazenda é um lugar onde elas passam as férias, geralmente, né? Mas elas ainda não chegaram. Mas você está certa, Isabela. A velha e a Lúcia são citadas no começo dessa história. No entanto, foi o que a Maria Eduarda disse. Elas ainda não chegaram, mas diz que é a fazenda do padrinho, onde velha e Lúcia vão chegar. Passavam também suas... O quê? Férias. Vocês se lembram? A autora faz uma referência de perto de que cidade que acontecia, onde era situada essa fazenda. Vocês se lembram? Taubaté. É importante a gente colocar? Vocês acham? É legal colocar? É legal? Porque vocês vão me dizendo, porque o texto é de vocês. Tudo que a gente conseguir garantir aqui para que vocês não se esqueçam depois é importante, tá? Mas aí eu vou negociando com vocês. Isso. Então eu gostaria, já que a gente está falando desse local onde acontecia, e tem muitas coisas nesse local. O quê? O Rio Paraíba. É importante o Rio Paraíba? Hoje, como é, não é? Porque lá no meio do Rio Paraíba, o que vai ter? A ilha. Então, é muito importante. Vocês lembram as características desse rio? Ele era grande. escuro,
adjetivo aí esses que eles deram. De água barrenta, sujo, escuro. Depois vocês escolhem como que vocês vão falar sobre o rio, tá? Quando a autora, enfim, fala sobre esse rio, ela fala de um elemento importante que vocês já citaram, que há neste rio. Havia uma ilha. Pelos moradores, Ilha Perdida. Se a gente colocar que onde havia uma ilha, será que vocês dão conta de lembrar que os moradores, isso que a Isabela está dizendo, chamavam de Ilha Perdida, toda essa explicação sobre o porquê, né, de chamar Ilha Perdida. Então, onde havia uma ilha. Ok. Antes mesmo de Henrique e Eduardo, eu lembro que vocês me disseram que há um episódio em que Henrique e Eduardo chegam. Mas antes da história falar do Henrique e do Eduardo, a autora fala de outros personagens. Por que será que ela fala desses personagens antes mesmo do Henrique e do Eduardo? Porque eles moravam nessa fazenda. Isabela, tá certa? Sim. O Kiko e o Oscar moravam na fazenda e qual que era? Filho do padrinho. Muito bem. O dono da fazenda. Vamos ver o que a Valdeci lê pra gente, Valdeci, o que você anotou. Desde o início? Pode ler. Fazenda do Padrinho, onde Vera e Lúcia passam férias perto de Taubaté, onde corre o rio Paraíba, de águas barrentas, sujo, escuro, onde havia uma ilha. Kiko e Oscar, filhos do padrinho. Isso, coloca uma vírgulazinha depois do Oscar ali. E isso. E nesse momento na história, acontece um evento, não seria um evento, é um acontecimento que é citado pela autora, que o Kiko e o Oscar sempre faziam. Eles observavam a ilha. Quem observavam a ilha? De lá de cima do morro. Ah, de cima do morro, que observavam a ilha de cima do morro. Nessa observação, era uma observação, só observação, ou havia uma discussão, uma conversa entre esses dois irmãos? O que? Como é que é, Matheus? Ficavam tentando adivinhar que havia na ilha e se tinha habitantes, se havia habitantes, se havia animais, se havia onças. Pensem que alguém vai ler a história que vocês vão reescrever. Nós não podemos perder de vista isso. Nós já definimos quem são essas pessoas. Serão os alunos do quarto ano. Ou vocês lerão para ele, ou eles vão poder pegar a reescrita de vocês para ler. Afinal de contas, a nossa intenção é que toda a escola conheça a Ilha Perdida, o livro. Então, tudo que a gente for pensar de dar de informação, de reescrever, nós temos sempre que lembrar que nós conhecemos a história, mas a pessoa que vai ler ainda não conhece a história. Se de repente a gente pula aqui essa questão de falar de como era a ilha, dessa ideia aqui do Kiko e do Oscar, será que tem onça, será que não tem? Será que se a gente pular isso aqui vai fazer diferença para quem ainda não conhece a história? Vai. Por que vocês acham que vai fazer diferença? Porque o curioso vai saber se tem ou não. Vai ficar curioso, vai faltar um pouco de informação, você não acha, Isabela? Se de repente a gente não cita a ilha aqui, ó, sai essa história aconteceu na fazenda e já vai para o Henrique e Eduardo chegando. Onde está aquela curiosidade, aquele suspense sobre o que será que tem nessa ilha? Né? Porque uma das coisas que nos prende a essa leitura é esse suspense, não é? Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Quem que sentiu assim essa ansiedade, esse... A pessoa
ficavam curiosíssimos. E olha, a professora parava assim em momentos estratégicos, né? Em momentos, quais seriam esses momentos? Quando eles chegaram ali, a professora parou e fez perguntas assim, envolvendo ao livro, né? Tipo, o que será que na ilha? Será que tem habitantes? Aí ela respondia, aí no Cláudio ele começa a perguntar. Se a autora, já logo de início, assim, logo de cara, falasse tudo que tem e não tem na ilha, será que a professora conseguiria encontrar um momento estratégico para parar a história e deixar vocês curiosos? Então aí havia uma estratégia da professora de vocês, mas também um texto que dava essa possibilidade dela parar. Vou parar aqui, ó, vou deixar eles com comichão de vontade de saber qual que é a outra parte dessa história. Eu ficava tão ansioso que nós ficávamos lembrando a professora toda hora. Ah, professora, lê pra gente, professora, o que será que vai acontecer? É isso, né? Nós precisamos causar isso no nosso leitor. Então, o nosso texto precisa ter esses elementos, de deixar o nosso leitor curioso. Vocês são os autores agora, vocês vão estar ajudando o autor original desse texto a produzir um novo texto para deixar as pessoas curiosas para ler esse livro. Então, esses elementos no nosso texto também precisam acontecer. Vão pensando já, tá bom? Então, vamos lá. Kiko e Oscar, filhos do padrinho que observavam a ilha, tentando adivinhar o que havia na ilha. Bom, agora sim, o que acontece? Henrique e Eduardo e Henrique chegam na fazenda. Henrique e Eduardo, você acha melhor? Na chegada de Henrique e Eduardo, eu me lembro muito bem, eu só não me lembro qual foi o aluno. De repente vocês podem refrescar a minha memória. Que alguém falou sobre a diferença entre Henrique e Eduardo, como eles eram. Vocês lembram disso? Isso. E tudo isso você só conseguiu compreender pela forma como a autora descrevia o Henrique e o Eduardo, não é? Então, nesse momento, na hora que surge o Henrique e o Eduardo, é importante que a gente faça o quê? Além de dizer que eles chegaram na fazenda. Uma pequena explicação sobre eles, Mateus. Ah, isso faz diferença, né? Porque afinal de contas, quem é que vai para a ilha? Henrique e Eduardo. Então pode colocar. Henrique e Eduardo chegam à fazenda, eram fortes, breves. Como é que você falou, Mateus? Uma breve explicação sobre eles, né? Pode colocar aquelas palavras do Mateus, breve explicação. Fortes e corajosos, já tá bom. E daí vocês vão recheando esse texto da melhor maneira que vocês encontrarem, tá bom? Breve explicação sobre os personagens, se você quiser. Isso. Chegando na fazenda, o Henrique e Eduardo, corajosos, né? Fortes, habilidosos, eles tinham bastante habilidades, né? Quais eram as habilidades? Sabia remar, isso é importante. O Eduardo sabia nadar. O Eduardo não sabia, né? Era o Eduardo que sabia nadar. Então, os dois sabiam nadar, né? Os dois sabiam nadar. Quem sabia nadar era o Eduardo mostra aqui, né? Que queria ir pra ele, mas é você mesmo, Eduardo? Eu confundi agora, da realidade com a ficção. Bom, então, depois dessa descrição aí, e com todas essas características e habilidades, o que logo de cara, na hora que chega na fazenda, o Henrique e o Eduardo fazem? Percorrem a fazenda toda. Quem mais falou? Explora a fazenda, para conhecer a fazenda. Pode colocar essas palavras mesmo. Exploram a fazenda. Conhecem, exploram, conhecem a fazenda. Andam por
fazenda, né? Aí a madrinha fala em chuva. Ah, como é que é, Camille? Nesse momento é a hora que a madrinha alerta sobre a chuva? É que essa madrinha, ela é precavida, né? Ela sempre alerta os meninos de alguma coisa, mas não é nesse momento que ela fala da chuva. No entanto, ela alerta. Sim, mas a Camille tem razão. A madrinha faz um alerta agora. Mas qual alerta que ela faz? Não, pra demorar muito. Pra não demorar muito, muito bem. Não darem muito longe, né? Pode falar, Mariana. O Henrique achou a canoa, e depois que o Henrique foi chamar o Eduardo, eles saíram correndo e ela falou. E da chuva. São dois momentos, Mariana, que a madrinha dá um alerta. Aquela coisa de mãe mesmo, né? Olha, vai chover. São dois momentos. Nesse primeiro momento, ela fala porque, como eles estão indo explorar, ela diz assim, olha, não demorem muito, vão muito longe. Porque vocês podem se perder. Pode colocar isso, Val. Porque podiam se perder. Lá na frente, depois que eles acham a canoa, aí sim ela fala da chuva, né? E ela tinha razão. Outras vezes, né? Nessa primeira vez eles não se perderam, mas da outra vez. Aí depois um pouco, aí começa a chover. E depois começa a chover. Isso lá na frente, né? Então vamos lá. Ô Dani, me ajuda. Elas eram irmãs, não eram? Aí agora, faz o seguinte, ó, pode colocar as irmãs, né, e eu vou ver o final, porque a gente vai ter que olhar um pouquinho do texto, que a informação final lá na frente, quando eu chego, vocês se importam disso. Mas eu já te digo, tá bom? Não deixa, mas não é nesse momento ainda, você tem uma conversa no quarto, né? Ah, tá. Espera só um pouquinho, Pamela. Você vai disparar tudo isso de novo quando a aula assistir. Vira pra Pamela aí pra mim a câmera. Pamela, fala pra nós de novo. Você. O combinado era que quando todos os amigos, sempre tocava cedo uma vez para acordar todo mundo. E quando os meninos estavam muito longe, eles estavam celebrando, ele tocava 3 badaladas. Então, olha, a Pamela lembrou muito bem. Esse sino era tocado todos os dias, de manhã, né? Para acordar no dorminhocos, para despertar a fazenda, né? No entanto, quando eles começavam, as crianças começavam a demorar, ele tocava 3 vezes como se chamasse, venham crianças. Como? Acho que é uma badalada, não é? É uma badalada para acordar e 3 para. Isso, a gente vai verificar, tá? Sino, coloca sino e combinado. Eles vão lembrar. Junto. Isso, Tânia. Só verifica para nós, eu creio que seja uma badalada para. Ou Rosiane. Para amanhã. Agora sim, Isabela. Agora vem a parte que. Que parte vem agora? Você... Ainda não. Que eles vão Eles vão no morro, muito bem, Matheus. Para discutir, para falar sobre ele. Quem vai a esse morro? Até que eles chamam o Bento. Aí depois vem o Bento, né? Vai falar que eles já vão nosso massa Peraí, daqui a pouco a gente vai colocar isso então. Os 4 meninos vão pro alto do morro, pode ficar assim? Eles não acham na canoa agora, né? Mas eles chegam a conversar, né? Como é que eles falam? Se eu pudesse, eu ia pra ilha. Se eu pudesse, eu ia até a ilha. Há um diálogo entre esses 4 meninos.
diálogo no nosso texto. Então, na hora que vocês estiverem reescrevendo, recuperar essas conversas entre os 4 meninos. Aí sim, ainda nesse diálogo, nessa conversa entre os 4, o Henrique já manifesta uma vontade. Qual é a vontade dele? Da ilha. Como? Da ilha. Como ele vai até ali? Com a canoa. E aí ele já manifesta a vontade de que ele vai procurar uma canoa, não é? Isso. Só que na hora que o Henrique diz que vai procurar uma canoa, que tem vontade de ir até a ilha, alguém dá uma palavra contra, assim. O Rico. O Rico Falou, a menina nunca vai deixar. Um dos meninos, Kiko ou Oscar. Oscar, né? O Oscar fala. O que o Oscar fala? Ele fala que o padrinho ninguém não vai deixar. Nunca vai deixar? E como que ele sabe que o padrinho nunca vai deixar? Então, né? Nunca deixou, na verdade, não vai deixar, né? Ele já falava que ele ia levar, mas ele nunca levou. Nunca levou. Você faz mais excursão quando estivesse. Só quando estivessem mais velhos. Oscar lembra. Tudo bem, Oscar lembra a todos que o pai nunca deixou que fossem até a ilha. Nesse momento, o Henrique sim também participa dessa conversa e ele faz uma pergunta que tem a ver com o que nós conversamos aqui em cima sobre a ilha. Se havia habitantes. Se havia habitantes. Na verdade, ele pergunta por que chamam de Ilha Perdida? Isso, muito bem. Então o Henrique pergunta por que chamam de ilha perdida e o Kiko explica, né? Que essa é a explicação que vocês deram agora aqui. Por estar lá no meio do rio, todos já chamam ela de perdida. Parece mesmo perdida. É que nós discutimos isso. Perdida não está. Ela está lá, todo mundo está vendo. No entanto, os mistérios que envolvem essa ilha fizeram com que a população, as pessoas que moram ali, já veem essa ilha faz tempo, a chamassem de Ilha Perdida. Né? É até um nome bastante curioso, né, que gera uma certa curiosidade. Bom, alguém me disse que chamam então mais um personagem. Quem? Que é o filho da cozinheira. Lembra o nome dela? Eufrosina, muito bem. Chamam Bento para perguntar mais sobre a ilha. Quando chamam Bento, o Bento já sai correndo e vai atender? Não. Ele termina de cuidar dos cabritinhos, dos bezerrinhos. Depois ele volta ao amor. Bento termina o que está fazendo, termina pode colocar a cuidar dos bezerrinhos também, e vai até lá, enfim, né? Isso. Chega ele chega cansado, porque tem que subir um morro, né? Afinal, os meninos estão no alto do morro, que é um ponto bom para avistar a ilha. Então, ele, até chegar lá, ele chega suado, e esses elementos vocês têm que colocar, não é? No texto de vocês. Bom, Bento chegando, vocês se lembram quem que conversa com Bento, já pergunta para ele sobre a
animal. Ele fala barbudo? Fala também? Barbudo, naquela. Ruim, né? Não é, mas isso a gente vai descobrir depois. Nesse momento, a gente está criando expectativa naquela pessoa que está lendo de, meu Deus, o que será que está acontecendo que vai ter naquela ilha? Será que vai ter alguém homem ruim mesmo? Será que ele é tão mal assim? Então nós precisamos ir dando os elementos, as informações devagarzinho, para que isso vá cativando o leitor como vocês foram cativados. E agora, Bento conta o que sabe, mas os meninos meio que não acreditam muito, né? Que eles sabem só isso. Então, o que acontece? Quem que foi o Henrique? Foi o Eduardo. Ele até lembra que ele chega mais perto, assim, do Bento, né? O Eduardo, o que ele faz, então? Ele pergunta, é só isso mesmo? É só isso mesmo que você sabe? Você tá certo disso? Você tá certo que só se lembra disso? Aí o Bento passa a cabeça para o chão e fala de pensa. O Bento faz um charme, né? Coça a cabeça, olha pra cima, olha pra cima. Hã? Coça a testa, né? Tira o capinzinho da boca. Tira o capinzinho da boca e finalmente fala assim, olha pro chão, olha pra ilha. Olha pro chão, muito bem, olha pro chão e viu uma fumacinha saindo lá no meio da ilha, no meio das árvores mais altas, que chegava lá nas nuvens, e nós conversamos sobre isso, né? Se fosse um foguinho qualquer, talvez o Bento não tivesse visto lá de longe. Aí os meninos perguntaram se já faz muito tempo, ele respondeu que sim. Vamos ver se a Val está dando conta de colocar nossas lembranças ali. Bento conta sobre a fumacinha. Bento conta sobre a fumacinha. Tudo bem para vocês assim? Esses elementos de que ele coça a testa, mastiga um capinzinho, vocês mesmos conseguem colocar sem a gente colocar aqui na lousa. Tudo bem? Então tá bom. O que vocês me disseram que eu me perdi aí? O que acontece agora? Tem mais uma conversa aí dos meninos com o Bento. Faz muito tempo que o Bento viu. Não, se ele não teve vontade de... Ele disse que sim, mas ele era muito pequeno para pensar nisso. Verdade, muito bem, Paulo. Registra para nós aí. Bento, Oscar é que pergunta, né, para Bento, se Bento nunca teve vontade de conhecer a ilha. E aí o Bento responde que ele é muito pequeno, né, muito criança, para pensar nisso quando viu a fumacinha. E aí acontece uma conversa meio engraçada. Nesse momento ainda com o Bento. Vocês lembram disso? O Bento responde, eu era muito criança quando eu vi isso. Vocês ainda não tinham chegado. Nunca tinham vindo de São Paulo pra cá, né? O Bento fala. Vocês ele já tinha nascido. Será que você não fala isso? Não, ele não tinha vindo de São Paulo ainda, né? Isso, a Rúbia tem razão. O Kiko faz uma pergunta pro Bento. Depois que ele vê que o Bento sabe de tudo isso, quem consegue se recordar? O Bento sabia de muitas coisas. Os meninos ficaram indignados com tudo que ele sabia. Oi? Porque ele mora mais tempo. Mas aí o Kiko faz uma pergunta para ele. Esses meninos já se conheciam há algum tempo. O Bento sabia disso há muito tempo. Mas ele nunca havia contado para os meninos. Porque ele perguntou assim, por que você nunca falou nada? Puxa vida, por que você nunca falou nada pra gente? Ninguém me perguntou nada, o que ele vai falar? Mas agora me perguntaram, Agora me perguntaram, eu respondi. Só.
tá? Não, não, simplesmente. Tá bom, excelente. Então, chegando no ponto que nós vamos parar para então vocês colocarem a mão na massa. Bom, depois dessa conversa no alto do morro, aí agora começa a deixar Henrique e Eduardo muito mais curiosos do que já estavam. O Henrique estava andando na fazenda e encontrou uma macarrão e foi correr contar pro Eduardo. Muito bem. E por que é que o Henrique foi... ele, por exemplo, passou lá o dia que eles conversaram e eles nunca mais pensaram na ilha. Não sei não. Isso ficou na cabeça, não é? A curiosidade dele. Quando uma curiosidade fica na nossa cabeça, assim como quando a professora parava de contar a história e ficava na cabeça, o que vocês faziam? Ficava pensando, ficava perguntando para a professora o tempo todo. E nesse pensar, o que ia acontecer depois? Isso aconteceu com o Henrique e com o Eduardo também. Depois daquela conversa de fumacinha, homem barbudo, ruim, não saiu mais da cabeça do Henrique e do Eduardo. Até que então, alguém falou. Ele quem? O Henrique. Ele estava junto com os meninos? Não. Ele estava passeando sozinho. Ele só contou, mas ele era Eduardo, porque ele ainda aprende a contar pra Tá. ele. Ele falou pro Eduardo que ele não podia contar pra ninguém. Tem um detalhe da história que o Kiko e o Oscar, Kiko, Oscar, tudo bem, Kiko, Oscar, Henrique e Eduardo estavam todos juntos na mesma fazenda. Mas, quando todos saíam para brincar, saíam todos juntos, mas todos iam para o mesmo lugar? Não. A partir do momento que o Henrique e o Eduardo ficaram sabendo da ilha? Para onde que iam o Kiko e o Oscar? Pro filhote do Paraíba. Lembram que ele e Oscar? Eles iam pro brincar lá no riozinho menor, que eles apelidaram de Filhote do Paraíba. Convidavam o Henrique e Eduardo, mas o Henrique e Eduardo iam? Ah, não achava graça, né? Por que não achava graça? Porque aí eles estavam lá no riozão, no Rio Paraíba. Então isso é algo que acontece antes do Henrique encontrar a canoa. Então, enfim, eles vão, o Henrique sai sozinho, não é? Para andar pela fazenda e encontra. No texto, a autora faz assim, olha, o Henrique sai sozinho para andar pela fazenda. E ela não diz ainda que ele viu a canoa. Ele volta correndo, pulando sobre morros, quer dizer, ele sabia de alguma coisa muito importante. E vai fazer o quê? Segredar com o Eduardo, contar um segredo para o Eduardo. E qual que é o segredo? Encontrei uma canoa nova. Velha. Faz diferença a canoa ser velha? Sim. Se não colocar que a canoa é velha, será que não pode dar um problema aí para o nosso leitor compreender? Porque essa canoa, quando a pessoa vai explicar que ele está poder descer na canoa. Para arrumar a canoa. Aí depois a questão dela também não aumentar muito, não é? Lá a enchente, é porque ela é velha também, né? Então tudo lá que vem para eles arrumarem essa canoa é tudo muito velho, então isso faz diferença, muito bem. Henrique sai sozinho para andar pela fazenda. Pausa um pouquinho. Henrique sai sozinho, volta para casa para contar o segredo a Eduardo. Encontrou uma canoa velha. Quando o Henrique conta o segredo para o Eduardo, ele encontra o Eduardo fazendo o quê? E o que acontece quando o Henrique... Tanta emoção, eu vi uma emoção aí, não? Eduardo quase se engasga com o queijo com goiabada e faz uma pergunta pro Henrique, não faz? Pergunta pro Henrique se a canoa está boa para navegar, se está em condições
Não tinha examinado, verificado, vírgula, examinado. Você pode optar, tá? Ou você achar mais, fica mais bonito, mais legal. Não ter observado. Não era observado, era verificado o que eles falaram e examinado. Essas são decisões que vocês vão tomar. E aí o que acontece? Eles levam para ver. Voltam para ver, decidem. Eles vão ver. Eles vão ver Espera só um minutinho, vai lá, Camille. Tem a parte, aquela parte daquele que ele falou que cobriu com galho. Ah, que cobriu com galho. Henrique responde sobre. Deixa eu ver. Eduardo quase se engasga e pergunta sobre as condições da canoa. Henrique responde sobre não ter verificado. Aí eles vão verificar. E aqui você acha que aqui foi que ele camuflou a canoa? Não, ainda é um pouquinho mais pra frente. Ah, é pra frente, entendi. Depois que eles arrumam. Entendi. Aí depois que eles arrumam, entendi. Aí depois eles... Eu perdi algo, aí depois Henrique responde sobre não ter analisado, verificado. Aí a Matheus um pouco. E pede pra não contar pra ninguém, não é? Isso, não tem segredo. Isso, porque pra não ter. eu poderia acessar para o padrinho e acabou. Isso, aí acabou a alegria. Então, já é. E aí nós paramos, então, decidem ir ver. Henrique responde sobre não ter verificado, Eduardo quase se engana, pergunta. Eles estão dizendo, Rose, dá uma verificada pra mim em relação a se. É o momento que o Henrique pede segredo pro Eduardo. Foi antes. Aonde? Então, ele chega. Aqui, né? Ele segredou. Henrique, mas ele segredou é a hora que ele contou, mas ele pede pra não. Então não é nesse momento, né? Não pede mais. É lá pra frente que ele volta a fazer isso. Fala, Pamela. Tem a parte também que quando a parte que ele esconde a canoa foi quando ele vai atrás da corda. Aí ele tenta puxar a canoa, mas não consegue. Ele quebra galhos e quebra a oportunidade. É verdade. Isso daí então é um pouquinho mais pra frente. Nós vamos parar então. Praticamente agora. Na hora que eles decidem ir ver a canoa, o que acontece? A madrinha fala que ia vir chuva. Mais uma vez a voz da madrinha. O que ela fala? Não demora, parece que vem chuva. Parece que vem chuva. Então, vamos colocar ali o que é o conselho da madrinha? Pode colocar assim? Conselho da madrinha sobre a chuva. Bom, o Matheus e o Eduardo, não, foi o Eduardo, foi o Felipe, o Douglas. O Matheus e o Douglas querem fazer algumas perguntas. Pode falar, Matheus. Eu quero perguntar se quando nós estivermos escrevendo, nós podemos olhar na lousa para nós lembrar mais sobre a história. A resposta é sim, porque esses procedimentos que nós estamos fazendo com vocês, a ideia é que vocês aprendam a realizar esses procedimentos de planejamento todas as vezes que vocês forem reescrever um texto. Por quê? Vocês acham que assim fica mais fácil? Sim. Dá mais condição? Primeiro a gente lembra de todos os acontecimentos, todos os episódios. Nós olha, mas debate um pouco e depois escreve. Pois é. E aí, conforme a gente for aprendendo a fazer isso, mais condição para fazer sozinho, isso a gente vai ter. Aí quando nós formos postos para reescrever um texto e estivermos sozinhos, nós já aprendemos uns com os outros esses procedimentos de recuperar esses episódios, fazer esse planejamento. Vocês percebem que são bastante detalhes, né? Detalhes, eu não diria que são detalhes. Isso, como? Inspirações, fizemos inspirações. Isso, inspira a maneira como você vai contar esses episódios. São elementos do texto. Quando fala sobre as barreiras surgem. E aí você pode dar o adjetivo, falar do rio da sua maneira também. Aqui, aí eu gostaria, só um minutinho, tá, Camila? O Douglas perguntou alguma coisa. Você lembra, Douglas? Pode perguntar. O texto não vai poder ser igual ao nosso nome. Então, o que vai acontecer? Aqui nós procuramos colocar tópicos para que vocês se recordem da história. A maneira como vocês vão escrever
vocês podem mudar alguma palavra, melhorar alguma coisa. É óbvio que vocês vão se apoiar em algumas coisas que já estão escritas aqui, mas não é só copiar. É só copiar? Você acha que dá um texto aqui? Não dá um texto? Então, você só escreveu isso para a gente poder se lembrar dos acontecimentos melhor. Isso. E para que vocês tenham uma ideia de como vocês podem textualizar, nós iremos realizar um outro procedimento agora, que é o procedimento do reconto com uma linguagem que se escreve. Nós vamos simular que nós estamos escrevendo o texto, só que agora a gente vai simular isso em parceria, junto com todo mundo. E vocês vão ter uma ideia de possibilidades de como colocar isso lá no papel, lá no Word. Tudo bem? Dá tempo. Então vamos fazer assim. Eu vou solicitar, vou chamando pelo nome. Por exemplo, ó, o Ismael é a Ana Rúbia que está aqui na frente, né? E aí eu vou dizer assim, Ana Rúbia, olha aqui para o primeiro tópico e começa a história para mim. Aí se de repente a Ana Rúbia fala, ai, mas eu não estou encontrando uma palavra legal para colocar aqui. O Ismael, o Douglas, o Leandro, a Isabela pode ajudar, tá? Aí não é uma prova, não é uma prova oral. Vocês vão dar ideias uns para os outros e nós vamos reconstruindo esse texto de forma que vocês possam ter uma ideia antes de ir para o computador e textualizar da maneira que a dupla decidir. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo para vocês. Bom, eu acho que eu vou convidar a Ana Rúbia mesmo. Depois, se a Ana Rúbia precisar de ajuda, eu ajudo. Vai, como você começaria, Ana Rúbia? Alguém gostaria de ajudar a Ana Rúbia? Então vai, Camille. Ah, tá. Você ia dizer era uma vez, aí você decidiu que era uma vez, não estava bom, uma vez não fazia. Por que você decidiu? Fica melhor? Porque uma vez em conto de fadas. Contos de fadas. Cabe melhor no conto de fadas, não era uma vez? É um conto de mistério. Será que é um conto de mistério esse? É? Porque tá muito mistério sobre ele. Tem algumas aventuras também nesse texto, não tem? Tem. Camille, então começa de novo. Eu falei assim. Mais alto. Uma vez na fazenda do padrinho. Pode continuar, você tem tudo isso daqui, ó. Onde você passa as férias perto dele. Onde pode ir para ele. E a caminhada da chuva escura. Onde é que Olha, está vendo que no entre parênteses nós colocamos águas barrentas, suja ou escuro. Vocês podem escolher qual, porque foram vocês que deram. Ou águas barrentas, ou de águas sujas. E essa maneira como nós escrevemos aqui, vocês podem mudar totalmente a maneira, mantendo os elementos que estão ali, mantendo as informações. Muito bem. Bom, quem gostaria de dar continuidade aqui? Pode? Pode levantar a mão. os caras vietnamitas que sempre observavam a ilha, eles estavam a adivinhar o que havia dentro dessa ilha. O que havia nessa ilha, que sempre observavam a ilha. Na hora que nós estamos falando, realmente dá uma travadinha, mas continua, tá? Se você quiser reformular, a gente reformula. Quem gostaria de fazer essa outra parte? Henrique e Eduardo chegam na fazenda. Assim, os irmãos Henrique e Eduardo chegaram à fazenda como era. E tá vendo que não dá para colocar isso, breve explicação. Então, os irmãos Henrique e Eduardo chegaram à fazenda. Eles eram fortes e valentes. Eram fortes e valentes. E assim que chegaram, já foram logo explorando a fazenda. E assim que chegaram, já foram logo explorando a fazenda. Muito bem. Olha, como eram, vocês garantiram essa breve explicação. E aqui eu acho que é interessante, para a gente não esquecer,
Quando vocês acham que é interessante? Nas férias. Ah, faz diferença, não faz? Porque não era em época de aula, não era sempre que eles estavam ali, né? Foi nas férias. Você, Camille, com essa informação do quando aqui, será que dá para você reformular e acrescentar isso? Os irmãos. Quando? Isso daqui é só para você lembrar. Pode, a Maria Eduarda pode te ajudar? Pode, Camille? Pode. Então vai, Maria Eduarda. Camille e Eduardo chegam à fazenda do padrinho para passar as férias. E aí a Pamela repete para mim como é que você foi dizendo? Logo assim que chegaram, já foram logo explorar a fazenda. Explorar a fazenda. Quem gostaria de continuar? Eu. Mateus. Madrinha alerta aos dois meninos que não eram para demorar e não ir a muito longe. Você pode fazer de uma outra forma também, ficou muito bom, mas eu vou dar um exemplo. Você colocar a fala da madrinha. Então tenta reformular fazendo assim. Pode, Isabela. Tenta começar. Vai, Matheus. Sim? Pode? Madrinha fala para os dois meninos para não demorar e voltar para não demorar e não ir para muito longe. Porque podem se perder. O que a Isabela, a Mariana e a Pamela gostariam de acrescentar? Ela falou, tipo... E dá um exemplo para nós, fala bem alto. Meninos, vão muito longe, vocês podem se perder. Ah, sim. Das duas maneiras estão certas. O Mateus contou como a madrinha falou. Discurso indireto. E a Isabela já colocou o discurso direto. Né? Meninos, não vão muito longe, porque vocês podem se perder. São essas possibilidades que a gente tem. Quem gostaria de falar sobre o ensino? Contar, né? Já textualizando. Vai, Mariana. Combinado era que quando, todo dia de manhã, o padrinho tocava uma badalada para eles acordarem. Quando eles demoravam muito no passeio, ele tocava 3 badaladas. Tocava 3 badaladas. Pamela, como você faria? Eu colocava assim, combinar todo dia de manhã era que quando todos estavam dormindo, o padrinho para acordar as meninas tocava o sino uma vez. Quando as crianças estavam andando por aí brincando, eles demoravam demais, o padrinho tocava 3 badaladas para eles perceberem que estavam demorando, que já era um pouquinho. Muito bem, as duas estão certas. A palavra combinado nós colocamos aqui para vocês se lembrarem do que é que acontecia. Mas ela não precisa nem aparecer, tá? Se vocês não quiserem. Lembrando que são palavras-chave, são itens para que vocês se recordem, tá? Quem gostaria de dar continuidade? Os 4 meninos vão para o alto do morro e sonham com uma canoa. Sonham, não é sonho, não é sonhar de verdade, né? Imaginam, pensam. Fala, Maria Eduarda. Os 4 meninos sobem alto morro para discutir sobre a ilha. Então, eles discutem como encontrar uma canoa. Como encontrar uma canoa. Quer dar continuidade? Ali, ó, Henrique disse que vai procurar uma canoa, que dá para grudar com esse pedacinho que você falou. Henrique diz que tem muita vontade de ir para a ilha, então vai procurar uma canoa. Sim. E a Maria Eduarda, mais uma vez, usou o discurso indireto. Alguém gostaria de dar um exemplo com o discurso direto? Você mesma, Maria Eduarda. Vai, Maria Eduarda, reformula, então. Henrique diz: quero muito ter uma canoa para mim poder ir à ilha. E eu vou procurar uma. Muito bom, quero muito ter uma canoa para ir até a ilha. Vou procurar uma. Muito bem. Bom, Oscar lembra a todos que o pai nunca deixou ir até a ilha. Quem gostaria de dar continuidade? Vamos lá. Pamela, depois eu ouço você também. Isabela.
Nunca deixou. Como você colocaria, Isabela? Foi uma expulso direto. Ah. Moleque não ir, porque o pai me sentir, porque ele me pediu, ele é muito pequena ainda, e porque ele pode perder. Muito bem, as duas maneiras estão certas. Henrique, pergunta sobre por que chamam a ilha de Ilha Perdida. Quem gostaria? Só a Isabela e a Pamela? Vamos lá, galera. Quem mais gostaria? Ajuda? Vai, Leandro, vai. Vou te chamar, Leandro, vai. Tenta aqui, ó. Henrique pergunta por que chamam a ilha de Ilha Perdida. Deixa o Leandro tentar formular, daí vocês ajudam. Porque nunca ninguém foi na ilha explorar. E como que o Henrique poderia, e como você poderia contar isso? Henrique pergunta por que chamam a ilha de Ilha Perdida. Quem dá uma dica? A Mariana dá uma dica de como o Leandro podia continuar e ele continua. Podia começar e ele continua. Henrique pergunta a todos. Henrique pergunta a todos. Vai, Leandro. Henrique pergunta a todos. Eu sei. Por que chamam a ilha de Ilha Perdida? Por que chamam a ilha de Ilha Perdida? Por que chamam de Ilha Perdida? Pode falar, Eduardo. Porque perdida entre as águas, mas também ninguém nunca explorou, mas dá pra... Respondem para o Henrique isso. Pode, Camille? Henrique pergunta a todos por que chama a ilha de Ilha Perdida. Isso, tá vendo? Olha, as ideias se combinam. Muito bem. Quem continua? Chamam Bento para perguntar mais sobre a ilha. Isabela. Então, os meninos estavam numa turma discutindo quando chamaram ele. Bem, suba aqui. Queremos fazer perguntas para você. Bento, suba aqui. Queremos fazer perguntas para você. Vai, Matheus. Bento termina o que está fazendo e vai até os meninos. Henrique pergunta bem. Opa, Bento termina o que está fazendo. Você tem que falar daquele momento que ele vai parar de fazer o que ele estava fazendo e subir. Eduardo, Bento estava cuidando dos bezerrinhos e depois que terminou subiu cansado. Logo Henrique pergunta se havia habitantes na ilha. Muito bem, você já deu conta desses dois episódios. Quem continua? Bento conta que ouviu comentários, homem ruim. Deixa eu ver quem. Vamos. Gabriela, depois a Mariana. Opa, Isabela! Isabela. Eu tinha ouvido comentários que havia habitantes na ilha, que ele era um homem ruim. Ruim. Mariana, de outra forma você faria esse mesmo episódio? Como? Bento fala que já ouviu comentários de pessoas que havia na ilha um homem barbudo e ruim. Isabela falaria de outra forma? Bento falou: eu já ouvi muitos boatos sobre que tinha um homem na ilha barbudo e muito ruim. Isabela? Pamela? Ainda aqui, Pamela? Bento, de repente ele lembra que já houve um comentário que a ilha era habitada por um homem barbudo e ruim. Muito bem, vocês deram conta de expressar, como contar esse pedacinho. Eduardo insiste com Bento. Quem gostaria? Vai, Maria Eduarda. Eduardo chega próximo de Bento e pergunta se é só isso que ele sabe sobre a ilha. Ô, Matheus, dá continuidade então. O Eduardo chega perto de Bento e pergunta se é só isso que ele sabe sobre a ilha. Bento conta para. Vamos colocar a Mariana. Então, fala, Mariana, a ideia que você está dando para o Matheus, e o Matheus pega a sua ideia e reconta, vai. Bento coça a cabeça, olha para o chão e tira o capizinho da boca, diz que já viu mais testa. Tá bom, tudo bem.
Vou dar ainda para o Matheus pensar se ele quer melhorar. Bem, encosta a cabeça, olha A testa, a cabeça, pode ser. A boca, olha pro chão e responde que já viu uma fumacinha saindo entre as árvores mais altas da ilha. Camille? Alguns dias No meio das árvores. Nós vamos parar agora que vocês precisam ir para o recreio. Nós paramos aqui então, na fumacinha. Gente, cabeça ou testa não vai fazer diferença, viu? Fiquem tranquilos, porque nós quando queremos ou estamos com um grande problema para resolver, ou a gente coça a cabeça, ou a gente coça a testa, a gente está preocupado, né? Parece que dá um comichão. Não vai fazer muita diferença, mas é legal. eu tava com um pouquinho de vergonha. Vergonha? Tudo bem, isso é normal. Vamos então para o intervalo? Cadê a pro deles? Matheus, você consegue recuperar pra gente essa, pra gente entrar na próxima? Tá? Espera só um minutinho. Pode? Então vamos lá, Matheus. Bento coçou a testa, tirou o capim da boca e olhou para baixo e falou para os meninos que sim, que já tinha visto uma fumaça saindo do topo das árvores. Tudo bem. Oscar pergunta se Bento nunca teve vontade de conhecer a ilha. Quem pode, Isabela? Não, porque quando eu disse assim, eu era muito pequena e eu nem pensava nisso. Muito bem. Mas aí você já está na resposta do Bento, né? Você tem que indicar que o Oscar perguntou. Como que você faria isso? Quer ajudar, Mariana? Então faz essa entrada do Oscar pergunta e aí a Isabela responde o que o Bento respondeu. Vai. Oscar pergunta Faz a pergunta do Oscar. você não tem curiosidade para fazer, não tem vontade de conhecer a ilha? Vai, Mariana. Bento responde que era muito pequeno. Quem agora? Kiko pergunta a Bento porque nunca contou a eles. Vai, Pamela. Fico perguntando porque nunca foi Bento responde porque eles nunca perguntaram. E quem continua? Henrique e Eduardo só pensam na ilha. Vai, Isabela. Depois da Eduardo só estava na ilha, de como seria lá e como que o desejo de querer conhecer a ilha seria. Henrique e Eduardo só pensam na ilha. Outra pessoa agora, além das meninas que já falaram. Quem? Maria Eduarda. Henrique e Eduardo passam um dia e noite pensando na ilha. Você tá aqui, né? Henrique e Eduardo só pensam na ilha. E continua então. Kiko e Oscar brincam no filhote do Paraíba. Kiko e Oscar brincam no filhote do Paraíba. Convidam Henrique e Eduardo para brincar. Os dois dizem que não tem mais graça. Muito bem. E quem vai visualizar a parte que Henrique sai sozinho, volta para casa contar um segredo a Eduardo. Pode continuar então. Henrique andando pela ilha não, pela fazenda, encontra uma canoa velha e sai correndo contar para Eduardo. Eduardo estava comendo uma goiabada com queijo e quase se enganou quando ouviu a cidade. Tanta emoção. De tanta emoção. Eduardo quase se engasga. Muito bem. Vamos ver aqui. Peraí. Júlia, pessoaliza pra gente o momento que o Eduardo quase se engasga com o queijo goiabada que estava comendo. Isso a colega já fez. E ele pergunta sobre as condições da canoa. Como você colocaria? Eduardo pergunta sobre as condições da canoa. Se ela está furada ou ela está com condições de navegar. Pode continuar. Henrique responde sobre não ter. Troca esse sobre. Responde que não tinha verificado ainda porque ele estava muito ansioso
para contar para ele. Deixa eu ver. Douglas. Decidem ir ver. Como você contaria essa parte que eles decidem ir ver? Pode. Começa e termina, vai. Os meninos decidem ver como. Ver o quê? O senhor estava quebrado. Você estava em bom estado. Olha, a Mariana deu uma boa dica. Você vai finalizar então, Matheus. A madrinha deu um conselho para os dois meninos, que não eram para demorar muito e que estava vindo uma chuva. Muito bem. Agora nós vamos dizer as duplas. A professora já falou com vocês sobre as duplas? Já? Então vocês já sabem. Vocês vão sentar nessas duplas e somente uma pessoa por vez vai escrevendo no Word. Pode alternar. O que eu gostaria que vocês fizessem é que negociassem entre vocês o como vocês vão colocar, a maneira como vocês vão colocar no texto, como vocês vão recontar, vão fazer a reescrita desse texto, as palavras escolhidas. E lembrando que vocês têm uma grande facilidade, que é a digitação no Word. Se de repente você está lá no meio do texto e verifica que faltou alguns elementos lá em cima, dá para voltar? Como é que a gente faz? A gente clica no mouse e faz a setinha lá em cima. Aí você vai até o local que você quer, clica e você aperta o espaço para você poder apagar ou digitar o que você quer. Aperta o espaço, digita, pode trocar de lugar, não é? Se de repente vocês inverteram os episódios, nossa, esse daqui vinha antes. Dá pra fazer? Dá pra usar alguma estratégia pra pegar esse pedaço aqui e colocar mais pra cima? Qual estratégia, Isabela? Dá pra copiar. Copiar e depois Colar. lá em cima. Se de repente vocês quiserem lançar mão de uma estratégia que vocês não sabem como, chama a Valdeci, a Tânia, a Pro, Rosiane, ou eu, ou o Ronaldo, Tainá, e nós vamos aí ajudar vocês. O importante é que vocês possam usar todos os recursos, ok? Se não sabem, perguntam que a gente vai ajudar, tudo bem? Vamos então sentar nas duplas. Só um minutinho. Sim. Tá.